Muito bom ter vocês aqui. So good to have you all with us. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo. I want to invite you to open Hebreus your Bible capítulo with me 11. to Hebrews chapter 11. Hebreus capítulo 11. Hebrews chapter 11. Nós aqui na Life Point temos uma cultura. Here at Life Point we have a culture. Todas as vezes que a Bíblia é aberta no altar, Every time the Bible is opened on the altar, nós celebramos. we celebrate it. Nós celebramos a palavra de Deus, We celebrate the Word of God porque é a palavra de Deus que fala conosco. because the Word of God speaks to us. Eu estou ministrando já há 2 domingos I have been ministering for 2 Sundays sobre a história de Moisés. about the story of Moses. E eu quero concluir essa história nesta manhã. And I want to finish this Hebreus story capítulo today. 11, Hebrews chapter 11 do verso 23 from verses 23 ao verso 27. to verse 27. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, perseverou, porque via aquele que é invisível. Diga comigo, os meus olhos Say with me, my eyes não são olhos comuns. are not common Diga, os eyes. meus olhos Say, my eyes são olhos are eyes extraordinários, that are extraordinary porque eles veem because they see o invisível. what is invisible. Assim como um dia Moisés, Just as one day Moses ele saiu do Egito, left Egypt, ele não se importou com o que estava acontecendo naquele tempo. he didn't care about what was happening during that time. Ele não teve medo do rei. He didn't feel fear towards the king. Ele apenas foi para um lugar que Deus havia o direcionado, He simply went to a place where God had directed him porque to os go. olhos dele conseguiam enxergar o invisível. Because his eyes were able to see the invisible. Mas não é tão simples nós conseguirmos enxergar aquilo que é invisível. But it's not so simple to see what's invisible. É interessante que Moisés, ele foi escondido durante 3 meses por seus pais, What's interesting is that Moses was kept away by his parents for 3 porque os months. pais conseguiram enxergar o invisível na vida deste menino. Because his parents were able to see what was invisible in his life. E tudo aquilo que não é comum fica escondido por um tempo. And everything that is not common, Tudo aquilo que é extraordinário fica escondido por um tempo. everything that is extraordinary is kept away for some time. Talvez eu estou falando para algumas pessoas aqui que se sentem escondidas. Maybe I'm speaking to some people who feel like they Pessoas are hidden away. que às vezes estão um pouco preocupadas ao porquê que nada acontece na sua vida. People who are a little bit worried as to why nothing happens in their Eu life. quero dizer que pessoas que não são comuns, What I want to tell you is that people who are not common, elas estão escondidas. they are kept away. Hoje nós falamos sobre Moisés, Today we talk about o Moses, libertador do Egito. the deliverer of Egypt, O homem que enfrentou a ira do faraó. a man who faced the wrath of O Pharaoh, homem que presenciou as 10 pragas que foram derramadas sobre o Egito. a man who witnessed the 10 plagues that were poured out over Egypt, O homem que abriu o mar vermelho. the man who opened the Red Sea, O homem que viu pelo deserto as roupas e os calçados de uma nação inteira não se desgastarem durante 40 anos. a man who witnessed the clothes of 3 million people not being worn away during 40 years, O homem que viu o poio tropical cair do céu. a man who witnessed Spoil Tropical fall from heaven, Água que saía da pedra. the water that came out of the rock. Uau, Moisés, Wow, this Moses, o libertador. the deliverer, O homem que na transfiguração esteve junto com Elias e Jesus. the man during the transfiguration, he was with Elijah and Jesus, O homem que viu Deus face a a face. man who saw God face to face.
Hoje nós falamos sobre Moisés, Today we talk about Moses. mas os pais de Moisés viram isso tudo antes de acontecer. But his parents saw this all before it happened. Nós precisamos de pessoas que consigam ter essa percepção, We need people who can have this kind of pessoas que perception. consigam olhar para nós, People who are able to look at us identificar o nosso destino, and identify our destiny reconhecer o nosso potencial. and recognize our potential. Hoje nós convivemos com muitas pessoas que estão frustradas, Today we coexist with many people who are desanimadas, frustrated, who are discouraged, porque dentro das suas próprias casas because inside of their own homes não há uma identificação de quem eles são. there's no acknowledgement of who they are. Pai e uma mãe, eles precisam afirmar Mother and father need to a affirm identidade do filho. the identity of their child. Eles precisam identificar They must identify e potencializar and potentialize aquilo que a geração que Deus confiou nas mãos deles serão. what that generation will become. Você precisa conseguir enxergar o invisível. You must be able to see what is invisible. A Bíblia diz que existe um Deus deste século, The Bible talks about a God of this century que é Satanás, who is Satan, e que ele cegou o entendimento das pessoas and he has blinded the understanding of people para que elas não consigam enxergar so that they're unable to ou see discernir or discern aquilo que os céus já liberou sobre a sua vida. what the heavens have already liberated over your life. Moisés foi escondido Moses was kept away porque os pais dele já conseguiram ver. because his parents O had been able to libertador. see the deliverer Os pais in dele him. já conseguiram ver ele abrindo o mar vermelho. They were able to see him opening the Já Red Sea. conseguiram ver Moisés sendo aquela pessoa que guiou uma nação inteira até uma terra They prometida. were able to see him leading an entire nation to the promised land. Você consegue ver isso? Can you see this? Você consegue enxergar? Are you able to see this? Não se preocupe se por um tempo você tenha andado escondido, Don't worry if for a time you have been kept away. porque você não é uma pessoa comum. Because you're not a common Você é person. uma pessoa extraordinária. You're an extraordinary Bata no person. ombro do seu vizinho. Hit your neighbor on the shoulder Please tell. Diz para ele. and say to them, Você é uma pessoa extraordinária. you are an extraordinary person. Talvez o esposo aí nunca ouviu essa palavra da esposa. Aproveita, mulher. Maybe this husband Aproveita, next to you mulher. has never heard that from Diga para you. o seu marido, você é extraordinária. Say to your husband, look, Uau, you're diga, você não é extraordinary. comum. Say you're not common. Eu vendo os solteiros aí cochichar, mas não vale. I see some single people whispering. Você não é algo simplesmente que foi criado porque Deus não tinha nada para fazer. You're not someone who was created just because God had nothing else to do. Deus não estava brincando com uma massa de modelar. God was not playing around with like Play-Doh. Ele começou a brincar And he began to play with it para fazer um boneco. to form a doll. Não, Gênesis 1:26 No, Genesis 1:26 diz que primeiro Deus te criou, said that first God created depois you. Ele te formou. Then he formed Ou you. seja, depois Ele te deu In forma. other words, afterwards Mas antes he de gave you você a ter form. essa But forma, before you had your form, Deus te criou. God created E você you. é uma obra exclusiva. You're an exclusive É uma piece of criação work. única. You're an unique A digital creation. que estão nas tuas mãos, The fingerprints on your nenhum hands. outro ser humano na terra tem. Not a single other human being has it. Elas definem quem você They é. define who you Existe are. uma história There is a que story Deus já escreveu para você. that God has already written for you. Deus escreveu a sua história, God wrote down your mas story, Ele não obriga você a vivê-la. but He does not make you live it. O seu começo depende de Deus, Your beginning depends on mas o seu God, final but your ending depende de você. is up to you. Deus ele tem nos dado muitas revelações nesses dias. God has given us a lot of revelation in these days. Eu creio que nós somos a geração que mais tem recebido revelação I believe that we are the generation that has received do most que o céu tem revelation liberado sobre a terra. of what the heavens have liberated over the earth. E o que significa revelação? And what does revelation mean? Revelação significa uma ação que é revelada. Means an action that has been Uau, revealed. que rema, né, pastor? This is a rema word. Revelação é uma ação Revelation is an action que foi that revelada. has been revealed.
E nós somos uma geração que estamos recebendo muitas revelações. And we are a generation that has received a lot E of significa revelation. entender essa ação. And what does it mean to understand Ou this seja, é action? algo que estava oculto, This is something that was algo occult, que estava escondido, something that was hidden, que nos é mostrado. that is shown. Revelação é quando uma ação ela é tornada conhecida. Revelation is when an action is turned Mas eu quero known. dizer para você I want to tell que you toda revelação que eu e você precisamos, that every revelation that you and I need, ela já está diante de nós. it is already before us. Eu vou repetir. I'll say this again. Toda ação que Deus revelou, Every action that God has ela está revealed diante de nós. is already before us. Só que os nossos olhos físicos, But our physical eles não eyes conseguem enxergar, are not able to eles see não them. conseguem ver They can't see it. aquilo que Deus já Can't fez. see what God has already done. Revelação são segredos do reino. Revelations are secrets of the kingdom, E um segredo ele pode mudar a sua vida. and just one secret can change your Um segredo life. pode mudar a sua história. A secret can change your story. A Bíblia, ela é um livro de revelações. The Bible is a book of revelations. Revelações de Deus aos homens. Revelations from God to man. Mas nem todos entendem. But not everyone understands. Por que não entendem? And why do they not? Porque a Bíblia não é um livro que você lê Because the Bible is not a book that you read como você lê qualquer outro livro. the same way that you would read any other Você book. precisa ler You have to e read it precisa entender. and understand it. E somente o Espírito Santo, And only the Holy Spirit, somente quem tem o Espírito Santo only those who have the Holy habitando Spirit dentro dele, abiding inside of them entende are able o que to está understand revelado. what is revealed. É por isso que o ímpio, This is why the wicked ele lê, mas ele não consegue entender. reads but cannot understand. Porque o Espírito Santo é aquele que ele vem sobre as nossas vidas para dizer quem Deus é. Because the Holy Spirit is the one who comes upon us to show who Ele God vem para is. confirmar aquilo que Deus já disse que nós seríamos. He comes to confirm what God had already said we would be. Ele é que nos ensina a discernir todas as He coisas. teaches us to discern all things. Hebreus 11, Hebrews 11, versículo 1 e 2. verses 1 and 2. Hebreus 11, versículo 1 e 2. Hebrews 11, verses 1 Diz and que há 2 muito says, tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Ou seja, o autor desta carta aos Hebreus, the author to this letter to the Hebrews, ele está dizendo que Deus falava antigamente através dos profetas. he is saying that God used to speak through the Mas prophets. hoje Deus fala através do Filho. But today he speaks through his E ele son. veio na terra trazer revelações, And he came to earth to bring estabelecer o revelation reino do Pai. and establish the kingdom E ele of the voltou Father. para Deus. He went back to God Ele deixou o Espírito Santo. and he left us the Holy Spirit. E somente através do Espírito Santo And only through the Holy é Spirit que nós podemos discernir are we able to discern as revelações the revelations que o céu tem liberado. that the heavens have liberated. 3 coisas que é importante você saber sobre a revelação. 3 things that are important to know about revelation. Primeiro, que o conhecimento é a porta para a revelação. First is that knowledge is the door for revelation. Não tem como você ter uma revelação se você não tem conhecimento. There's no way for you to have a revelation without having knowledge first. Uma mente sem conhecimento A mind without knowledge é como um sapato sem pé. is like a shoe without a foot. Ele não vai te levar a lugar nenhum. It's not going to lead you anywhere. Uma mente vazia não vai levar você a algum lugar. An empty mind will lead you nowhere. E sapato tem muito a ver com a nossa identidade, And your shoes have a lot to do com a with your nossa identity, personalidade. with our personality. Você quer conhecer alguém, olhe para os pés dele. You want to get to know someone, look at their feet. Porque ninguém escolhe um sapato por escolher. Because no one chooses a shoe just because. Eu conheço algumas pessoas que eles demoram muitas horas para escolher um sapato. I know some people that take a long time to choose Alguns a shoe. chegaram até atrasados ao culto hoje porque estavam escolhendo qual iria calçar. Some even got to service Deus. late because they were choosing what shoe they would wear. Porque o calçado, o sapato, ele fala muito sobre você. Because what shoe you wear speaks a lot E ele about tem you. que ser confortável. It has to be comfortable. E ele vai com você onde você vai. And it goes with you wherever you go. Ou seja, você que carrega o sapato. So in other words, you carry your shoe. E existem sapatos que não imaginariam conhecer os lugares que eles conhecem.
And there are some shoes that wouldn't imagine getting to know all the Existe places sapato they aqui got que to já know. foi na França. There are shoes here that have gone to France. Existem sapatos aqui que já foram em New York. There are shoes here that have been to New York. Alguns não saem de Orlando, é verdade? Some of them have never left Orlando. Mas os sapatos, eles fazem parte da nossa história. But shoes are part of our story. Assim como o conhecimento faz parte da sua história. Just as knowledge is part of your Você story. precisa adquirir conhecimento. You must acquire knowledge. Salomão, ele diz, olha, se você tem ouro, Solomon says, if you have gold, investa tudo invest all of para it adquirir conhecimento. to acquire knowledge. Compre o conhecimento. Buy knowledge. Nós somos uma geração que está querendo conquistar sem conhecimento. We are a generation who wants to conquer without having knowledge. Então, o conhecimento é a porta para a revelação. And knowledge is the door for revelation. Quanto mais conhecimento, The more knowledge you have, mais the revelação. more revelation you will have. A segunda coisa importante sobre a revelação The second important thing about é que revelation quando a revelação entra no coração, is that when it enters your heart, há uma ativação there is an activation no nosso espírito. in our spirit. Quando o conhecimento entra no nosso coração, When knowledge enters our heart, há uma ativação no nosso espírito. there's an activation in our O spirit. que muda a sua vida não é o que você sabe. What changes your life is not what you O que know. muda a sua vida é aquilo que você pratica. What changes your life is what Ou you seja, se o practice. conhecimento ele não vem para o coração, So in other words, if your knowledge does not não come vai down to haver your uma heart, ação there will not be ou an uma action. There will ativação not be an activation no seu espírito. in your E spirit. a terceira coisa que você precisa saber sobre a revelação And the third thing you need to know about revelation é que você passará a demonstrar is that you will go on to show, aquilo que recebeu. demonstrate what you E nós received. precisamos And we de need revelação revelation para expandir o reino de Deus na terra. in order to expand the kingdom of God on the earth. E existe algo que nós lemos aqui nesse texto And there's something that we read here in this text e que fez com que Moisés, that made it so that Moses, ele já adulto, as an adult, ele entendesse quem ele era. would understand who he was. O versículo 24 diz que já adulto, Verse 24 says that as an adult, mas pela fé, by faith, ele recusou he refused ser chamado to be called filho da filha do faraó. the son of the daughter of Pharaoh. Bom, pensa comigo. Think with me. Não era mais fácil Deus matar o faraó, Wouldn't it have been easier for God to kill colocar Pharaoh Moisés no trono? and place Moses on the Afinal, throne? ele tinha sido criado ali como filho da filha do faraó. After all, he was raised as the grandchild of Ele Pharaoh. era poliglota, falava muitas He línguas. was a polyglot and spoke Aprendeu many as languages. ciências. He learned all the sciences, Aprendeu as artes learned the arts do Egito. of Egypt. Não era mais fácil Deus matar o faraó Wouldn't it have been easier to kill e Pharaoh colocar Moisés no trono? and place Moses on the throne? Mas então por que que Deus ele move Moisés? Why is it then that God moves E Moses 40 anos depois Moisés volta and 40 years later Moses comes back para convencer Faraó de deixar o povo to ir? convince Pharaoh to let the people go? Porque ninguém consegue mudar uma cultura Because no one is able to change a culture sem mudar de geografia. without changing their geography. Que revelação, uau! What revelation is this? Ninguém consegue mudar uma cultura No one can change a culture sem mudar de geografia. without changing their geography. É por isso que você veio para os Estados Unidos. That's why you came to the United States. Porque você entendeu que a geografia do Brasil já não estava sendo algo, Because you understood that the geography of Brazil estava ajudando você a chegar no seu destino. was no longer helping you get to your destiny. E você foi movido And you have been moved by faith pela fé para vir para os Estados to Unidos. come to the United States. E o versículo 27 diz que pela fé Moisés saiu do Egito. And verse 27 says that by faith Moses leaves Porque ele Egypt via aquele que é invisível. because he saw him who is invisible. A fé ela tem o poder Faith has the power de nos fazer enxergar to allow us to see o invisível. what is invisible. Existem pessoas aqui que conseguem ver determinadas coisas There are people here who are able to see determined que things outros não conseguem ver. that other people are unable to see. Algumas pessoas aqui conseguem ter esse poder. Some people here are able to have this power. Porque Hebreus 11:1 diz que a fé Because Hebrews 11:1 says that é a faith certeza is the certainty daquilo que esperamos.
in what we hope for, e a prova das coisas que não vemos. and assurance about what we do not see. Ou seja, a fé, ela é a In certeza. other words, faith is A confidence. fé é a It's convicção the conviction daquilo que nós esperamos. of what we expect. E ela é a prova das coisas que não vemos. And it's the evidence of what we Então do a not fé see. me faz ter certeza. So faith gives me A fé me faz certainty. ter convicção. Faith gives me conviction. Essa semana eu conversei com 2 pastores amigos This week I spoke to 2 pastor friends of mine que vivem lá no Brasil. who live in Brazil. E um disse para mim: And one of them said to me, Pastor Pedro, Pastor, eu estou pensando em ir para os Estados Unidos, I'm thinking about going to the United States. porque aqui no Brasil está muito difícil. Because here in Brazil it has become too Nós difficult. estamos enfrentando uma crise We're facing a crisis política. in politics, Nós estamos enfrentando uma crise por causa da pandemia do Covid. facing a crisis because of the COVID pandemic, Está muito difícil. and it's really tough. E eu estou pensando em ir para os Estados Unidos. And I'm thinking about going to the United States. Eu falei, você precisa orar, And I said, you need to pray. entender qual é a vontade de Deus para você. You need to understand what the will of God is for you. E no mesmo dia eu falei com outro pastor. And on the same day I spoke to another pastor. Sabe o que ele disse para mim? You know what he said to me? Pastor Pedro, Pastor Pedro, nós estamos enfrentando o melhor momento do Brasil. we are facing the best moment in Brazil. Eu nunca vi a melhor oportunidade de nós pregarmos o Evangelho. I've never seen a better Eu opportunity nunca to vi a preach the melhor gospel. oportunidade. A minha igreja está crescendo My como church is growing. nunca. I've never seen this opportunity. We're growing like never Eu falei, before. uau. And I said, wow. 2 perspectivas diferentes 2 totally different de perspectives 2 pastores. of 2 pastors. E eu percebi que a fé, And I noticed that faith, e eu comecei a orar, and I started to pray on this. e Deus começou a falar muito comigo. And God was talking to me. E eu percebi que a fé, And I noticed that faith, ela opera em dimensões diferentes. it operates in different A dimensions. fé, ela opera em lugares diferentes. Faith operates in different E o Espírito de places. Deus começou a me dizer, And the Spirit of God began to e tell me, talvez isso vai deixar você assim, uau, and maybe this is going to leave you que a speechless, fé é um lugar. that faith is a place. A fé é um lugar que Deus está esperando por você. Faith is a place where God is waiting for Porque o you. mundo ele opera em dimensões Because diferentes. the world operates in different dimensions. O universo existe dentro de 2 âmbitos. The universe exists Existe o âmbito in natural. 2 environments. There's a natural E ele one, funciona dentro da dimensão do tempo, and it works under the dimension of time, do cronos, of the chronos, do espaço, space, da matéria. time and matter. E ela é compreendida através dos nossos sentidos. And it's understood by our senses. Então isso é o natural. And this is what is natural. Mas existe uma dimensão But there's a dimension que nós chamamos de that sobrenatural. we call supernatural. E o sobrenatural ele funciona na dimensão da eternidade, And the supernatural operates in the dimension of eternity, que é o cronos, which is the que é onde kairos, Deus habita. where God abides. Ou seja, a eternidade ela não está presa ao tempo, Eternity is not bound by o time. que significa que tudo que eu vou viver eu já vivi. This means that everything that I will live, I have Vou already repetir. lived. I'll say this again. Nessa dimensão do sobrenatural, In this dimension of the supernatural, que é o kairos, which is the kairos, nós não estamos limitados ao tempo. we are not limited by time. Ou seja, a fé, So in other words, ela tem o faith poder has the de me power transportar to transport para me esse lugar to this que place para muitos à minha volta é invisível. that to many people around me it's invisible. Quantos estão me entendendo? How many are understanding me? O sobrenatural é uma dimensão The supernatural is another que dimension exerce domínio sobre o natural. that exercises dominion over the natural dimension. É como nós cantamos aqui o Waymaker, It's like we sang here, Waymaker. Miracle Worker. É Deus que trabalha God works nesse tempo, inside of this time, nessa dimensão inside of this dimension chamada Kairos. called Kairos. E eu e você precisamos estar preparados, And you and I must be prepared porque a igreja ela nasceu com base nesse poder sobrenatural. because the church was birthed under the basis of this supernatural power. E se você me perguntar, pastor, o que é o sobrenatural? And if you were to ask me, Pastor, what is the supernatural? Sobrenatural nada mais é Supernatural is nothing more do que o natural acelerado. than the natural world accelerated. Sobrenatural é o natural acelerado. The supernatural is the E Deus te natural
trouxe aqui esta manhã And God brought you porque here Ele this quer morning acelerar because He wants to o accelerate tempo na sua vida. time itself Porque inside of você é your um ser life. humano. Because you are a Por human você being, possuir um corpo, because you possess a body, você precisa viver nessa dimensão. and you need to live inside of this dimension. Mas Deus, Ele pode acelerar. But God can accelerate you. Ele pode levar você para essa He dimensão. can take you into this dimension. Somente by faith. Only pela Somente fé. pela fé. Only by Nós faith. vamos conseguir enxergar We will able to e envision entender and understand esse lugar. what this place is. Por que que nós ficamos tão preocupados? Why do we get so worried? Existem pessoas aqui que já estão cansadas só de pensar que amanhã é segunda. There are some people who are already tired just to think that Tem uns tomorrow aqui que is já Monday. estão cansados Some people are só de tired pensar que amanhã é segunda. just when they remember that tomorrow Oh is my Monday again. God. Tomorrow Ai, meu is Monday. Amanhã é I need to go segunda-feira. to work. Eu tenho que trabalhar. Aí fala até inglês, né? And then you even speak Oh English. my God. Por quê? Why is this? Porque o seu corpo ele está preso ao tempo. Because your body is trapped E in o time. tempo é uma prisão. Time is a prison trap. Adão ele vivia no Éden. Adam lived in E o Eden, Éden era essa dimensão and Eden was this do dimension sobrenatural. of the supernatural. O Éden era um Kairos. Eden was the O Kairos. Éden era um lugar que a eternidade habitava. Eden was a place where the eternity É por isso que abided. quando Adão e Eva pecam, This is why when Adam and Eve Deus sinned, expulsa eles daquele lugar. God kicks them out of this E aí eles place, são aprisionados no tempo. and they are then bound to time. Nós estamos presos. We are trapped. Nós estamos aprisionados. We are imprisoned. O nosso corpo está aprisionado ao tempo. Our body is trapped by Mas eu time. quero dizer para você que o seu espírito não está aprisionado What I no want seu to tell you corpo. is that your spirit is not trapped E a inside your única body. forma de você se And libertar the only way that you can deliver dessa yourself, prisão set yourself free from this é prison, pela fé. is by having faith. Nós somos salvos We are saved através da graça, by grace, mas é pela fé but it's by que nós faith entendemos a graça. that we understand the grace of Sem God. fé ninguém entende a graça. Without faith, no one can understand O grace. sacrifício de Jesus foi para que todos sejam salvos da perdição do inferno. The sacrifice of Jesus was so that all would be saved from the perdition in hell. Mas somente a fé nos faz entender isso. But only faith allows us to Eu understand não sei this. se você está entendendo o poder que a fé tem. I don't know if you're understanding the power that faith has. A fé não é eu acho. Faith is not to say I A fé think. não é se for a vontade de Oh, if Deus. it's the will of God. A fé é a convicção. Faith is A conviction. fé é a certeza Faith is certainty que já aconteceu that this has already na come to fruition eternidade. in eternity. Aquilo que Deus preparou para a tua What vida. God has already set in place for your life. Jesus ele já tinha morrido por você Jesus had already died for you antes mesmo de você ser formado. before you were even formed. Apocalipse diz que Jesus, o Cordeiro de Revelation says that Deus, the Lamb of God ele foi morto desde a fundação do mundo. had been slain since the foundation Isso of the significa world. que quando Adão pecou, Jesus já This tinha morrido means por Adão. that when Adam sinned, Jesus had already died for him. Se você entender isso, você vai sair daqui hoje If you understand this, you will leave here today sem se preocupar que amanhã é segunda. without being worried about tomorrow being Porque eu Monday. creio que Deus ele pode colocar você nesse lugar. Because I believe that God can Ele take you quer to this place acelerar a of tua faith. vida. He can accelerate your Nós life. atrasamos aquilo que Deus quer We fazer keep on delaying what God wants to do por não entender a revelação. because we don't understand the revelation. E eu entendo que existe um processo, I understand there is a process, mas processos não duram a vida but toda. processes don't take your entire life. Tem gente que entrou no deserto há 50 anos e não There are consegue people achar a saída. Who went into the wilderness, the desert, 50 years ago, they can't find the exit. Como você está, irmão? How you doing, Ah, brother? tô no deserto. Pastor, I'm in the desert. Tô no deserto. I'm in the desert. Falei, mas nunca sai, irmão. But brother, you never leave the desert. Eu entendo que as provações são necessárias I understand that the trials are para necessary nos preparar, to prepare us para viver aquilo que Deus tem para nós. to live what God has for Não us. foi diferente com Moisés, It was no different with Moses. mas o que fez Moisés ser quem Moisés é But what made Moses become who he was foi a fé. was faith. A fé, Faith ela tem o poder de fazer você ouvir
has the power to make you listen. A fé tem o poder de fazer você ver. The power to make you see. E a fé tem o poder de fazer você viver. And the power to make you live Eu não out. sei qual nível de fé você está vivendo hoje. And I don't know what level of faith you are Mas living com in today. certeza o nível do ouvir, But certainly the level of hearing, você entendeu. you have understood. Amen? Porque a fé ela vem pelo ouvir. Because faith comes from E o hearing ouvir a palavra de and Deus. hearing the word of God. Então esse nível de fé você já alcançou, amém? So this level of faith you have already attained. Os seus ouvidos foram Your abertos ears have been para opened você ouvir. for you to E hear. todos os domingos nós estamos aqui. And every Sunday we are here. Você veio aqui pela fé. You came here by faith. Você chegou até este lugar pela You fé. came to this place by Foi faith. a fé que te guiou. Faith led you E here. esse lugar ele está acessível para mim e para você. And this place is accessible É to uma you and to dimensão. me. It's a dimension. Nós temos uma irmã aqui na igreja We have a sister here at church que há alguns meses os médicos disseram que ela teria pouquíssimos dias de vida. that the doctors a little while ago told her she Que would have few câncer days já of tinha death tomado o corpo, of os life, ossos. because the cancer had already taken órgãos. over her bones and organs. E você sabe qual foi a palavra que o esposo dela se apegou? And do you know what was the word that her husband took hold of? Eu disse que uma das minhas razões pelas quais eu pastoreio, I said that one of the reasons for why I'm a pastor, e uma coisa que eu tinha pedido a Deus, one thing that I asked God for, era que eu não fizesse velórios aqui nos Estados Unidos. was so that I would not hold funeral services E que eu não tivesse que ir para a imigração, and that I wouldn't have to go to immigration ajudar alguns irmãos. to help some brothers. Eu tive lá. But I was inside. Então essa dimensão eu me livrei dela. So this dimension I am delivered from. Mas eu não tenho como morrer e ressuscitar. But I have no way to die and come Mas come eu back falei, to life. Deus, But I said, God, o Senhor quer que eu cuide de imigrantes. you want me to care for immigrants? E eu sei a dificuldade que é para o imigrante. And I know the difficulty that it is for Essa immigrants. situação de documentos. The situation with documents. E eu creio que eles já estão preparados. And I believe that they're already prepared. Porque tudo que vai acontecer já aconteceu. Because everything that will happen has E às happened. vezes nós é que estamos abortando o processo de Deus na nossa vida. Sometimes we are the ones aborting the processes of God in our lives. E esse esposo dessa discípula nossa, And the husband of this woman, ele disse para mim, pastor, he said to me, Pastor, eu me apeguei àquela palavra. I took possession of a O senhor word disse que não iria fazer velórios. that you said you wouldn't hold funeral Em 20 services. anos eu só fiz o velório de uma discípula nossa. And in 20 years we only had one funeral Uma. service of our disciple. Fica tranquilo, irmão. So don't worry, brother. Porque tinha um pastor amigo meu no Brasil Because there was a friend of mine, que a ele ia pastor in orar Brazil. nos hospitais. He went to pray in the hospitals. E aí teve uma ocasião que ninguém queria chamar mais o pastor para orar. And there was a one time Para that as no one pessoas que else estavam doentes. wanted to call the pastor to Ou pray não for tem the outro sick pastor people. não na igreja que Oh, pode isn't ir? there another pastor that Não, can esse pray? não. Don't send that E um one. dia eu perguntei, mas por que esse não? And I asked, why is it that they don't want to send that Porque one pastor? todos os pacientes que ele ora morrem. And they said, because every patient he prays for dies. Olha, o cara tinha uma unção, né? He had an anointing. É. Mas ele falou, pastor, eu peguei aquela palavra. And he said to me, Pastor, I took possession of that Para a glória word. de Deus, ela já está curada. For the glory of God, Você she não is está healed. entendendo. You're not O médico understanding. disse que ela teria dias de vida. The doctor said she would only have a Mas few ela já days está to live. curada. But she is healed. Ela está curada. She is healed. Daqui uns dias ela vai vir aqui dar o testemunho do cancer free. And in a few days she's going to come here Porque declare that ele she's pegou uma cancer-free. palavra. Because he took possession E ele of foi a word. transportado para aquela dimensão. And he was transported to that Porque a dimension of fé, a faith. Bíblia diz que nós temos que viver de fé em fé. Because the Bible says we need to live E in de faith, glória em glória. in faith by faith, in Isso glory to significa que glory. existem diferentes níveis de This fé. means that there are different levels of faith. Você que é casado, você tem um nível de fé, sua esposa tem outro. If you're married, you have one level of faith and your wife has another. Nossos filhos têm outros. Our children have other levels Nós of estamos faith. aqui
Nessa congregação aqui nesse lugar, que cada um está num nível de fé We're here in diferente. this congregation and each of us has a different level of faith. Enquanto aqui, alguns aqui estão num nível de fé, And while some here are in one level porque querem um emprego melhor. because they want a better job, Eu tenho pessoas aqui nesse auditório que o nível de fé deles, eles já querem comprar a quinta casa de $2 milhões. I have people here who are on a level of faith that they want to buy the fifth house worth $2 million. Alguns já tomaram posse. Some have taken O possession. anjo fotografa. The angel takes pictures, Aí fala, you ó, tá know, querendo a casa. and they say they want a house. Mas é assim que a fé funciona, But this is how níveis. faith works in different dimensões levels, diferentes. different dimensions. Eu quero dizer para você que Deus te trouxe aqui porque Ele quer levar você para um outro nível de fé. I want to tell you that God brought you here because He wants to take you to another A fé que level of você faith. tem, ela te trouxe até aqui. The faith that you have has brought you to here, O nível to de now. fé que você tem, Ele te manteve até hoje. The level of faith you have has kept you where Mas you are nós to this precisamos day. viver de fé em fé. But we must live from faith A fé to que me faith. fez ouvir The faith that led e me entender to a hear palavra de Deus, and understand the word of God ela já cumpriu a função dela. has already fulfilled its purpose. Alguns aqui estão na dimensão da fé de ver. Some are in a dimension of faith where they can see. Orlando é uma cidade muito conhecida, Orlando is a really well-known city. mas aqueles parques que existem ali, But those amusement parks that are found there, principalmente os que foram criados pelo Walt Disney. especially those that were created by Walt Disney. E o Walt Disney, ele foi uma pessoa visionária da sua época. Walt Disney was a visionary of his time. E ele não conseguiu estar vivo para ver a inauguração And he died before the do primeiro inauguration parque que foi construído. of the first amusement park that was built. Mas a esposa dele estava lá. But his wife was there. E fizeram um discurso bonito. And someone delivered a great speech. E uma das pessoas que estava fazendo o discurso, ele disse: And one of the people giving a speech said, que pena, "It's too bad o senhor Walt Disney that Mr. Walt Disney não estar aqui is not here para ver esse parque sendo inaugurado. to witness this amusement park being A inaugurated." esposa dele pegou o microfone His wife took the microphone next e disse: olha, and said, o "Look, seu discurso foi muito bonito, you had a beautiful speech, mas eu quero dizer para você but I can tell you que apesar do meu esposo não estar aqui, that although my husband is not here, ele já tinha visto he had already isso seen aqui tudo all of this antes de ser construído. before it was all constructed." Você precisa ter esse nível de fé You must have this level of faith para ver in order to aquilo see que Deus já fez what God has already antes done de acontecer. before it coming to E fruition. Deus quer nos levar para viver nesse lugar, God wants to lead us to this place. nesse lugar onde tudo é acelerado. This place where everything is A fé ela tem o accelerated. poder de te levar para essa dimensão, Faith has the power to take you to para this esse dimension, lugar. into this place. Nós temos vivido dias onde as pessoas têm perdido esta fé We are living in days where people have lost this que Deus faith depositou. that God has deposited. Jesus disse aos discípulos dele no livro de Lucas, capítulo 18, Jesus said to his disciples in Luke 18 que quando o Filho do Homem vier, that when the Son of Man returns, encontrará fé na terra. will he find faith on the earth? A fé é um poder Faith is a power que está disponível that is available para todos nós, to all of us. mas é necessário But it is necessary nós tomarmos posse for us to take para possession vivermos nessa dimensão. in order to live in this Quantos aqui dimension. estão dispostos How many here are a ir willing para essa dimensão? to enter this Olha, eu quero dizer dimension? que a fé I want to tell you that faith, que está dentro de você the faith inside of you, é um poder is a power que te trouxe até aqui. that has led you to this Mas Deus, place. nessa manhã, But God this Ele está morning, dizendo: eu quero te levar para outro nível. He's saying, I want to take you to another Existe uma level. outra dimensão. There is another Existe dimension. um outro lugar There is another que place, se chama Kairos. and it's called the É onde Kairos, tudo já aconteceu. where everything has already Se a happened. sua fé não se move, And if your faith is not nada se move. moved, nothing Se a can sua move. fé não se move, If your faith is not moved, nada se move. nothing will move around you. Existem pessoas aqui que teve fé para casar, There are people here who had faith enough to marry, mas ainda não tiveram fé para ter filhos. but they hadn't enough faith to have children. Existem pessoas aqui que tiveram fé para vir para os Estados Unidos, There are people who had faith to come to the United States, mas não têm fé but have no faith para abrir um negócio. to open up a business.
Existem muitas pessoas que tiveram fé There are many people who had faith para mudar de um estado para o outro, to move to another state, mas estão amedrontadas. but they are in fear. Eu quero dizer que nesta manhã Deus ele quer levar você I want to tell you that this morning God wants to lead you para essa dimensão, to this dimension, porque a Bíblia diz que sem fé because the word says that without é faith impossível it's impossible agradar a Deus. to please God. Sem fé Without é faith impossível it is agradar a impossible Deus. to please God. E eu tenho uma boa notícia para você. And I have good news for Deus you. ele já está te esperando God is already waiting for nessa you próxima dimensão. on the other side. Deus ele está te esperando. He's waiting Eu for fico you. imaginando Deus I just go on imagining falando: vem, meu God filho, saying, come on, son. vem, Come on. vai, levanta, 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 Get levanta. up. Get up. Ele já está te esperando. He's waiting for E you. você está lutando. And you're fighting. Mas será que vai dar certo? You're thinking, Será will que it vai work? acontecer? Is it gonna happen? Será que eu vou conseguir? Am I gonna make E it? Deus está falando: come And on, God is saying, vamos venha, lá. Come venha, on. venha. Come. Porque Ele está na eternidade. Because He's in eternity. Ele está te esperando. He is waiting for E you. você And you precisa need se libertar to be delivered do tempo. from time. O seu espírito ele está dentro de Your você, spirit is inside of you. mas ele não está dentro de você forever. But it's not going to be inside of you forever. Por isso que o nosso espírito ele está o tempo inteiro agitado, That's why our spirit is agitated at all times. porque ele quer nos levar para essas Because dimensões. it wants to lead us to that dimension. Mas a nossa mente, But our mind ela está limitada, is limited. porque existem algumas crenças Because there are some beliefs que limitam a nossa fé. that limit our faith. Não é porque você nasceu lá em Governador Valadares It's not because you were born in your state that you were born in, que você nunca vai ser um cidadão americano. that you're not going to become an American citizen. Porque existe uma crença, né? Porque se é de lá, nunca. Because there's a belief that says, oh, if you're Quem te from disse a isso? certain place, then it'll never work for you. Porque eu não tive acesso a um college. Oh, but I didn't have the chance to go to college. Deus não vai me usar. God won't use me. Quem te disse isso? Who told you that? Porque Moisés, quando Deus chama, ele começa a dar desculpa. When God calls on Moses, Moses gives him Mas eu não sei excuses. falar. I don't know how to talk. Imagina se soubesse, gente. Imagine if he did. Imagina. What would he have done? Começou a dar desculpa. Não, He began eu não giving vou. excuses. Eu não vou. Mas Deus essa manhã está dizendo para você: olha, venha. This morning God is saying, come. Estou te esperando nesse lugar. I'm waiting for you in this place. Esse é o lugar que você precisa descansar. This is the place where you need to rest. Porque no tempo você está cansado. Because inside of time, Você já não you're aguenta tired. mais. You can't take it anymore. Você está cansado da religião. You're tired of Está religion. cansado do trabalho. Tired of work. Alguns talvez entraram aqui e estão cansados de viver. Some here are tired of living. Mas existe um lugar, But there is a place, uma dimensão there is a dimension sobrenatural that is que só a supernatural, fé that only faith pode te levar para lá. can take you there. E Deus está dizendo: venha, And God is saying, porque eu come estou on, te esperando. because I'm waiting for you. O nosso corpo está aprisionado no tempo. Our body is bound to E é por time. isso que o dia que eu morrer, o meu corpo vai voltar para a terra. And that is why when I die, my body will return Mas to o the meu earth. espírito, Oh, but my ele vai spirit para Deus. will go on to God. Aí o espírito está 100% livre. The spirit is 100% Mas você set pode free. ter essa liberdade aqui na terra. But you can have Você this precisa freedom. se alinhar com os here on céus. earth by being Você precisa aligned se with conectar com a eternidade. You must be connected to Quantos estão me eternity. entendendo nessa How manhã? many are actually understanding Eu quero me this terminar morning? essa palavra. I want to finish this word. Quando você não entende esse nível de fé, você vive repetindo ciclos na sua vida. When you don't understand this level of faith, you keep on repeating Mas Deus te cycles trouxe in aqui your essa life. manhã. But God brought you Ele here está this dizendo morning, para você: and He is telling you, venha para esse nível. come to this level. Venha para esse nível. Come to this new level. Venha para essa dimensão Come into this dimension. de fé em fé, From faith de to glória faith. em glória. And glory E to só assim glory. você vai começar a And experimentar only this way you'll begin to aquilo que experience Deus de verdade te criou para what ser. God truly created you O to texto que become. nós lemos diz que pela fé, The text we read says that by pela faith, fé, by faith, pela fé. by faith. Hebreus 11 ele fala de muitos homens e Hebrews mulheres 11 talks about many que men and women entenderam who have o understood poder da fé the power of faith
E nós precisamos ter fé para ouvir, And we must have faith to listen, fé para ver faith to see, e fé para viver. and faith to live. Eu quero desafiar você nessa manhã a se levantar do seu I lugar. want to challenge you today to falar, stand where you Deus, are and say, God, Eu tenho visto muitas coisas. I have seen many Mas eu things, Mas eu ainda não estou conseguindo viver. but I'm not able to live it. Mas Deus nessa manhã está dizendo para você: olha, eu quero te levar para essa dimensão God da is saying, I fé want to take you to this que dimension of vive, faith. da fé que vive. The faith that E essa lives. fé está disponível nesse lugar. This faith is available Se in você this crê place. nisso, erga as suas mãos you aos believe céus. this, Decamar, raise your hands to suyandirabás. Venha para esse lugar. Come into Venha this para esse place. lugar. Deus está te esperando nesse God lugar. is waiting for É you uma in this dimensão. place. It is a É uma dimension. dimensão. Demanasto que andirabastocou, deremanastere que anastos. Yes, derebabastoco yanas. Demananasi que anderestocou lemas. Receive, just receive. Demastocou nesse. Deus está te chamando para esse lugar. God is calling you into this É place. esse lugar que Ele está te chamando. This is a place He's calling Se you você to. está entendendo essa palavra, sai do seu lugar, vem aqui para o altar. Eu quero terminar essa If you're reunião. understanding this word, come to this Existe um ambiente altar. profético aqui nessa There's a manhã. prophetic environment here Existem today. pastores que Deus quer levantar nesta nação. There are pastors that God Existem wants to raise empresários up que in Deus this quer levantar. nation. There are business Deus quer people desafiar você God wants to challenge you a sair do nível que você to está. leave the level that you're E in. muitos aqui tiveram apenas o nível para ouvir de Many fé. people only had the level to A fé hear para the ouvir. faith. The faith to hear. Esse é o primeiro nível de fé. This is the first level. Mas Deus of quer te faith. levar para o nível de fé para viver. God wants to take you to the Esse é level um of lugar, faith to live. é um lugar, é uma dimensão This is a place, a dimension sobrenatural. that is supernatural. Você jovem, Deus está me dizendo algo a teu respeito. God is telling me Ele something está dizendo about que you, o teu young man. passo, He's saying that your o steps, fato de você sair do seu the lugar, fact that you left where you Ele were está seated, abrindo uma porta no sobrenatural para você. He's opening a door to Porque the as dimensões supernatural elas for se you. movem assim. Because the dimensions E are Ele está moved dizendo, in olha, this don't be way. afraid. He's saying, don't be Don't afraid. be afraid. Não Ele tenha está dizendo, medo. não tenha medo. He's saying, don't be Não tenha medo, afraid. Ele conhece o seu He coração. knows your Decaramaço. E Ele está dizendo para você, olha, And He's nesses telling próximos you, dias, look in these next os days, teus olhos your Demanaço, e vão conseguir ver aquilo que o teu coração tem sonhado há anos. your eyes will be able to see what your heart has dreamed of for many years. Ele está dizendo para você, olha, hoje a He's tua saying to you, fé, look, today ela your foi faith para um outro nível. has gone to Esta another fé level. hoje vai fazer você This não faith só today ver, will allow mas you fazer not only você to see, viver. but to Receba live. essa palavra em nome de Jesus. Receive this word in Jesus' name. Debaixo e querebasse as tuas mãos aos céus. Lift your hands to heaven. Há um caminho sendo aberto para você nesse lugar, nessa There's manhã. a way being opened for you Há uma today. dimensão. There is a E dimension. Deus está te esperando nesse lugar. God is waiting for you on this Na other verdade, Ele nunca side. saiu desse He lugar. has never left that Ele está place. dizendo, filho, He's telling you, look, son, filho, look, irabaste que andirabasto corobobobose que. Liga tua voz e declare. lift your voice and We declare. make